As pessoas têm muitas necessidades. Elas são capazes de fazer uma lista de coisas que elas precisam para serem felizes, para estarem bem, para terem paz. Jesus disse, ao chegar à casa de Marta e Maria, que Maria precisava, que Marta precisava apenas de quê? De uma só coisa. Precisava apenas de quê? Quando Jesus chegou ali, Maria imediatamente se assentou aos pés de Jesus. Está escrito em João, né? Ela se assentou aos pés de Jesus. E Marta, sua irmã, começou a correr a casa e a cuidar de muitas coisas. Talvez ela estivesse fazendo algumas coisas, alguma dessas coisas para Jesus. E vendo que Maria havia ficado aos pés de Jesus, ela disse, Senhor, não te incomodas de que eu fique aqui envolvida com tanta coisa, ocupada com tanta coisa, e Maria fique aí assentada? Está aí sentada aos teus pés. E Jesus disse para ela, andas, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas. Entretanto, uma só coisa é necessária. Quantas coisas? Quantas coisas? Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, uma só coisa te é necessário. Uma só coisa. Maria, a tua irmã, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Então, tem muitas Marias, muitas, melhor dizendo, Martas, preocupadas com muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. Preciso de muitas coisas. Você precisa de uma só coisa. Amém? Quantas coisas você precisa? Uma só coisa. As pessoas não têm vida em si mesmo. As pessoas ainda não brilham, ainda não exalam o perfume de Jesus. As pessoas ainda não têm o poder de Deus em si mesmo. Porque muitos ainda sequer conheceram Jesus. Sequer. Por isso o pecado. Olhe a vida das pessoas. Uma pessoa nascida de novo, ela não precisa dizer que ela é nascida de novo. A sua vida dirá isso. Repito, uma pessoa que nasceu de novo, ela não precisa dizer que nasceu de novo. A sua vida o dirá.
a sua vida. Vai dizer para todo mundo que ela nasceu de novo. As obras que as pessoas praticam é fruto da sua incredulidade, da sua falta de conversão. A vida errada que as pessoas vivem é fruto da sua incredulidade. Eu pergunto para você: roubar é pecado? Sim ou não? Quem crê que roubar é pecado? Roubar não é pecado. Prostituir é pecado? Quem crê que prostituir é pecado? Prostituir não é pecado. Tudo que as pessoas praticam errado são obras da sua incredulidade, frutos da sua incredulidade. Mas matar é pecado, roubar é pecado. Roubar, adulterar, prostituir. São obras do pecado. Você sabe qual o pecado? Por isso a importância do Espírito Santo para trazer a revelação da palavra. O pecado do homem é não crer em Jesus. Quero dizer, se converter a Ele. Não é dizer com a boca, eu creio em Jesus. É se converter a Ele. Essa falta de conversão a Jesus, essa falta de obediência à palavra de Deus, a Jesus, vai trazer a prostituição, o roubo, etc, etc. O grande pecado do homem é não crer em Jesus. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas ainda não creem em Jesus. Muitas. Não creem em Jesus. Abra sua Bíblia em João 16. Jesus disse: quando vier o Espírito Santo, João 16, lá no versículo 7, 8 e 9 nós vamos ler. Jesus disse: quando vier o Espírito Santo, Ele vai convencer o homem do pecado. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Jesus disse: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vós outros. Se porém eu for para o Pai, eu vos enviarei. Versículo 8. Quando Ele vier, convencerá o mundo de quê? De que mais? Da justiça e de que mais? Versículo 9, Jesus explica: do pecado, porque não o quê? Olhe para mim. Do pecado por quê? Do pecado por quê? Qual o pecado? Qual é o pecado? O pecado é não crer em Jesus, se converter a Jesus, receber as palavras de Jesus.
obedecer às palavras, do pecado, porque não creram em mim. Você vê uma pessoa praticando prostituição, roubando, matando, crime desonesto, as pessoas dizem: isso é um pecador. Olha o pecado dele. O pecado dele é maior do que isso. O pecado dele é não crer em quem? Em Jesus. A Bíblia diz que há pecados para a morte e pecados que não são para a morte. Você sabe qual é o pecado que é para a morte? O não crer em Jesus. Repito, quero dizer, não se converter a Ele, não se converter às suas palavras. Amigo, quando você não se converte a Jesus, você vai se manifestar em você os frutos da sua carne. Porque o homem, ele é, na sua essência, pecador. Quando você não se converte a Jesus, esse é o grande pecado. É por isso que a vida das pessoas, como eu disse no princípio, não brilha, não tem poder, não tem unção. Deus não é com elas ainda. Vivem apanhando de Satanás, vivem levando surra do diabo, vivem passando fome, vivem humilhadas, vivem na escravidão. Pelo fato de ainda não crerem em Jesus, aceitarem Jesus. Pelo fato de não o quê? Aceitarem Jesus. Aceitar Jesus e aceitar a sua palavra é crer nele a ponto de obedecer a sua palavra, andar em conformidade com a sua palavra. Esse é o grande pecado. Muita gente pensa que não tem esse pecado e ainda tem esse grande pecado. Ela pensa que o pecado dela é fumar. O pecado, ele é maior que isso. O pecado desse homem é trair. O pecado dele é maior do que isso. É maior do que trair a mulher. É maior. O pecado dele é muitíssimamente maior. Isso que você vê ele fazendo é a obra do pecado nele. Do pecado original, do pecado, do grande pecado, que é não aceitar Jesus. Jesus disse: o Espírito Santo, quando vier, convencerá o homem de três coisas: pecado, justiça e juízo. Do pecado, ele vai convencer do pecado porque não o quê? Não creram em mim. Esse é o grande pecado. Significa dizer que aquele que ainda vive nesse mundo ainda não crê em Jesus, porque quem crê em Jesus de verdade, pratica a sua palavra, não vive mais pecando. Abra sua Bíblia em João, 1 João, epístola agora, no versículo 3, lá atrás. Epístola de João. Capítulo 3, a partir do versículo 7. A partir do versículo 7 até o versículo 10, ele fala sobre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Versículo 8 ele diz: aquele que pratica o pecado procede de quem? Não ouvi. Porque o diabo vive o quê? Vive o quê? Pecando. Desde quando? Desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras. Versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive em quê? Na prática de quê? Pois o que permanece nele
é a divina semente. Ora, esse não pode o quê? Hein, gente? Ora, esse não pode viver pecando. Por quê? Porque é nascido de quem? Nascido de Deus. O pecado é o que destrói você. Quero dizer, a sua falta de conversão a quem? A Jesus. Eu estou falando do pecado, tem gente que está pensando ainda. O cigarro que eu fumo, minha mulher que eu ainda olha para outra mulher lá na rua, ainda tem um caso com a mulher lá onde eu trabalho. Eu vejo pornografia. Veja, as pessoas ainda estão olhando que esse é o pecado. Isso aí é o fruto da tua falta de conversão a Jesus. E por isso Satanás tem uma avenida aberta na tua vida. E por mais que a gente ore, por mais que nós como profeta de Deus, que vivemos na presença de Deus para orar, para libertar, recebemos autoridade para fazer as obras de Deus, é em vão o que nós fazemos. O que nós podemos fazer por você. Quem compreende? Aquele que se converteu realmente a Jesus, aceitou Jesus, se converteu a Jesus e obedece a sua palavra, esse não vive mais no pecado. Ele não é mais pecador aos olhos de quem? Porque o grande pecado para Deus é negar quem? Negar Jesus. O grande pecado aos olhos de Deus não é cigarro, prostituição, roubou, adulterou. O grande pecado é negar a quem? Quando você nega Jesus, quando você não se converte a Jesus, as palavras de Jesus, você vai viver praticando essas coisas? Essas coisas são frutos. Paulo fala em Gálatas 5 que é obras da carne. As obras. Se você ainda vive traindo sua mulher, mentindo, roubando, desonesto, avarento, isso e aquilo, prova de que ainda não aceitaste Jesus. Ainda tens um pecado em você, o maior de todos os pecados. E é por isso que o diabo, Satanás, tem acesso à tua vida. Por isso a tua vida não brilha. Por isso a tua vida não floresce. Por isso não há manifestação da grandeza de Deus na sua vida. Até o dia que a pessoa realmente aceita Jesus, se converte a quem? Ela deixa de ser pecador. Ela se rende a essa palavra. Uma vez que ela se rende a Ele, se rende a sua palavra, ela é livre desse mundo. Por isso ela consegue perdoar os seus inimigos, consegue ser fiel à sua esposa, consegue ser honesto no seu trabalho, consegue viver longe da mentira, da pornografia, disso, daquilo. Quer dizer então que o que nós fazemos de errado é fruto da nossa falta de conversão a quem? A Jesus. Amém? Quem compreende? O batismo
Escute, o batismo ele é um ato que representa, significa a saída da incredulidade. A saída da incredulidade. Por isso Jesus disse: aquele que crê e for batizado será. Porque o batismo é o sinal, significa a saída da incredulidade. Apenas isso. A saída da incredulidade. A saída de quê? Você diz: eu aceitei Jesus, vou tomar a decisão de me batizar nas águas, entregar minha vida a Ele, eu vou andar pelas palavras de Jesus. E você vem e se batiza nas águas. Quando você passa pelas águas, significa dizer que você saiu da incredulidade, que não há mais pecado em você. Você está pronto para obedecer a quem? A Deus. Você está pronto para obedecer Jesus. O batismo é isso. É compromisso. Batismo deve ser feito quando há conversão a Jesus. Batismo, ele é feito quando há conversão. O batismo não é o pastor que impõe o batismo. Olha, o batismo vai... A gente marca batismos, não é que está errado um dia para batizar muita gente, mas o verdadeiro batismo tem que sair da pessoa e não do pastor. A Bíblia diz que Israel, o povo de Israel, ia a João Batista para ser batizado, e muitos que se arrependeram foram a Jesus para serem batizados, e Jesus não batizava. A Bíblia diz que ele disse: eu não vim para batizar, os outros batizavam, porque ele disse: eu batizo com outro batismo. Qual o batismo que ele batiza? Amigo, o problema na tua vida é falta de conversão, não é falta de oração, é falta de compromisso com Deus. O batismo significa sair da incredulidade. Só você saiu da incredulidade, a partir daí começa uma nova etapa para a sua vida. É como o batismo no Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que o batismo no Espírito Santo é o fim de uma etapa espiritual, de uma vida espiritual. O batismo, moça, do Espírito Santo é o começo de tudo. Digo, batismo com o Espírito Santo não é o fim de tudo, mas o começo. É o começo de uma vida com quem? É o começo de você começar a conhecer a Deus. É o batismo no Espírito Santo. A gente é batizado no Espírito Santo. Eu falo: agora eu sou batizado com o Espírito Santo. E a gente vê pessoas assim, sem entendimento nenhum, batizadas com o Espírito Santo, mas pobres da Bíblia, pobres da palavra, pobres de poder, pobres de unção, pobres de entendimento. Oséias diz, abra sua Bíblia em Oséias 4:6, vê se é isso mesmo. É isso mesmo? Quem achou? Como é que está escrito aí? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Isso. Terminou. Amém? Porque
Você sabe que sabedoria é essa? É o Espírito. Essa sabedoria que ele se refere é o Espírito. Essa sabedoria, esse entendimento, é o Espírito. Leia de novo, porque rejeitaste a sabedoria. Eu também. O Espírito Santo é o começo de uma vida. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Você agora você está capacitada para entender Deus, compreender as coisas de Deus. Não é o fim, é o começo. Muita gente ficou aí, inclusive ministros, pessoas que pregam a palavra, ficaram aí no batismo. A montanha, ela é mais alta que isso. Diga, a montanha é mais alta que isso. As pessoas pensam que alcançaram o topo da montanha com o batismo com o Espírito Santo. Fui batizado com o Espírito Santo, alcancei o topo da montanha. A montanha, querido, é mais alta que isso. A montanha está mais acima. Você chegou apenas numa das fases da montanha. Essa montanha vai até o céu, a sua altura. O batismo com o Espírito Santo, senhora, é o começo, não é o fim. Muita gente estancada depois que recebeu o Espírito Santo. Estancou. Ela vinha numa luta, vinha numa subida, ela vinha numa ascensão, ela vinha no crescimento, recebeu o Espírito Santo. Parou. Porque ela imagina que o Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo. É o topo, não, o Espírito Santo. Uma vez que você for batizada com o Espírito Santo, agora ele vai te levar até o ponto mais alto dessa montanha. Amém? Quem compreende? Digo, batismo com o Espírito Santo não é o fim de uma jornada espiritual, mas o começo. É o começo. E o batismo nas águas significa apenas a saída da incredulidade. Eu me batizei nas águas. É o começo, é a saída da incredulidade. Agora você vai começar, de fato, obedecer a quem? A Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles passaram pelas águas do Mar Vermelho, representava o batismo. Veja que para sair da escravidão do Egito, para ir para a terra prometida, eles passaram pelo meio do quê? Do mar, pelas águas, que é o batismo nas águas. Quando você se batiza nas águas, você deixou de ser incrédulo. Quando você se batiza com sinceridade e vem até o pastor dizendo: pastor, eu quero batizar, eu tomei a decisão de me batizar. E não o pastor ficar dizendo: ó, quem vai batizar? Se não batizar, vai para o inferno. Olha que mostra a imagem aí do inferno. Olha aí queimando. Ó, você vai para lá. É claro que vai para lá, se não se converter. Mas isso tem que ser uma decisão sua. É você que tem que vir a nós dizer: pastor, quero ser batizado. Quem compreende? Certo homem foi curado. Jesus disse: vai e não faça mais isso, não pratique mais o que você praticava, para que não te suceda coisa pior. Era a doença causada pelo pecado, a falta de conversão a quem? A Jesus. Veja que eu não estou apontando o pecado em si, o que as pessoas fazem: prostituir, roubar, matar. Por isso eu falei: roubar é pecado? Eu falei: não, não é pecado. Talvez você se espantou. Não é pecado? Deixou de ser pecado agora? Prostituir não é pecado? Não é pecado? Ué, bispo, não estou entendendo. Deixou de ser pecado agora? É que eu queria dizer para você que isso é apenas fruto do pecado principal. O maior pecado que uma pessoa comete é negar quem? Ele nega a vida. A sua falta de compromisso com Jesus é o que destrói você, é o que dá autoridade a Satanás destruir sua vida.